Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos, eu sou o Fábio e estou aqui novamente para a gente fazer o que mais gostamos, que é se debruçar sobre o texto bíblico, em oração, em leitura da Bíblia, para a gente tentar compreender um pouquinho daquilo que Jesus deixou para a gente aqui escrito por meio da inspiração dos seus servos. E o que isso tem a nos ensinar? Por que ele deixou escrito tudo isso? Foi para o nosso aprendizado, para a gente tirar lições preciosas. E há milênios atrás, teve essa história fantástica aqui de Mateus capítulo 8, versículos 5 ao 13. A gente já meditou nela um pouquinho no episódio anterior e vamos continuar hoje. Em Mateus capítulo 8, a parte 2, episódio de número 610. Essa é a 8ª temporada onde a gente está se debruçando sobre o livro de Mateus, capítulo por capítulo. Você encontra aí na Deezer, na Amazon Music, no Google Podcasts, no Spotify, na Apple Podcasts. Todos os episódios do livro de Mateus, do livro de Mateus ainda não, né? Desculpe, estamos ainda fazendo, mas tem o Evangelho de Lucas, de João e Marcos. Nós temos também ali do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Essa falta de Deuteronômio queremos fazer após o livro de Mateus, pois nós temos alternado entre um livro do Novo Testamento e um livro do Antigo Testamento. Essa tem sido a nossa dinâmica por aqui. Aqueles que sempre nos acompanham conhecem e já sabem. Então são muitos episódios. São muitas horas de estudo bíblico que a gente tem feito com carinho, dedicação e esforço para contribuir com você aí para o aprendizado da palavra de Deus, tá bom? Trazemos uma bagagem aí de muitos anos, a gente tem se debruçado sobre outros pensadores do texto bíblico, muita teologia, história, geografia, tudo que você deseja aprender sobre a Bíblia, a gente tem tentado transmitir de forma simples e clara para você interessado em aprender sobre a palavra de Deus. E tudo isso de forma gratuita, tá bom? A gente não tem essa ideia de cobrar por estudo bíblico pela palavra de Deus, não me sinto à vontade de fazê-lo, mas aí também tem o nosso contato, se você quiser contribuir de alguma forma, se você quiser participar desse projeto que já está em 15 países, em 5 continentes, hora eu falo 14, hora eu falo 15, mas na verdade são 15. E se você quiser participar, você pode aí, tem o nosso contato aí, tem formas de você participar desse projeto. Em breve o Spotify vai estar disponibilizando uma forma de assinatura para aqueles interessados, mas aqueles que não querem também podem continuar ouvindo de forma gratuita, que eu não vou tirar, tá bom? Vou deixar dessa forma. Então a introdução já foi gigantesca, vamos lá para o texto bíblico. Capítulo 8, versículos 5 ao 13, leia lá e vem para cá. Consideremos a fé do centurião, sua recompensa. Sua fé foi reverente, foi humilde. Ele tinha visões esclarecidas da majestade de Jesus. Embora Jesus tivesse aparecido de uma forma ali humilhado entre os homens, esse romano nos ensinou que se tivéssemos uma visão mais justa a respeito da majestade de Jesus, nós teríamos uma visão mais humilde concernente a nós mesmos. Esse centurião, como diz Agostinho, embora se considerasse indigno de que o Senhor entrasse em sua casa, foi considerado digno de que o Senhor entrasse em seu coração. Embora fisicamente distante, este centurião foi, pela fé, capacitado a conversar em espírito
com Jesus. Ele veio com um pedido, suplicando a ele. A seriedade da súplica é um sinal de sua fé, pois surge da convicção, da capacidade na pessoa de atender o seu pedido. Tão forte era a fé desse centurião, meus queridos, que ele não viu necessidade da presença do Senhor dos milagres e ir pessoalmente ao seu lar. Não. Ele reconheceu a onisciência do Onipotente, a onipresença do Onipotente. Essa fé é ainda mais notável, porque até agora não há registro de nenhum exemplo de milagre realizado de Jesus à distância. A compreensão da divindade de Cristo pelo centurião também é reconhecida em seu argumento. Baseava-se no princípio de que as forças da natureza elas estavam absolutamente sob o controle de Jesus. A obediência dos soldados e servos do centurião ela era prestada a alguém sob a autoridade dos superiores. Mas Jesus era um governante absoluto por natureza. A sua generosidade foi exercida em nome do seu servo. Olha que fantástico! Muitos vieram a Cristo em nome dos seus filhos, e este é o único exemplo que temos de alguém tão interessado em um servo. Muitos, como os amalequitas, abandonavam seus servos quando estes perdiam a saúde. 1 Samuel 30:13 nos ensina isso. Aquele que é um bom mestre, um bom senhor, ele se preocupa com o bem-estar dos seus servos. O centurião ele ficou comovido com o sofrimento do seu servo. Os anciãos que representaram o caso do centurião perante Jesus, eles ficaram comovidos e admirados com a sua nobreza. Eles imploraram: ele é digno porque ama a nossa nação, construiu para nós uma sinagoga. A fé é forte no coração do generoso. Jesus disse: olha, eu vou curar ele. A sua vinda ela é curativa. Antes que os anciãos voltassem para comunicar a resposta, o centurião tinha a resposta em sua casa. Seu servo foi curado na exata hora que a palavra foi enviada. Antes que você chame, eu responderei. E enquanto você ainda estiver falando, eu ouvirei. O centurião ganhou cura também na sua própria alma. Como você acreditou, assim será feito com você. É na bênção que nós somos abençoados. Jesus ficou maravilhado com a grandeza de sua fé, pois ele era romano. Por outro lado, Jesus ficou maravilhado com a incredulidade de certos judeus, Marcos 6:6. Todas as circunstâncias, elas são examinadas nos julgamentos de Jesus. A fé dele foi honrada com a promessa do reino. O gentil pela fé se tornou filho da aliança. Ele foi feito um exemplo de conversão para os gentios. E eu vos digo, judeus, que muitos virão do leste, etc, etc. Pela fé os gentios abriram o reino da graça, pela fé também entrarão no reino da glória. Jesus veio pessoalmente aos gentios, pessoalmente aos judeus, primeiramente, e aos gentios ele envia sua palavra de cura. Apenas diga a palavra. A graça triunfa em lugares improváveis, meu querido, minha querida ouvinte, e em pessoas, em vidas improváveis. Um soldado devoto, a recepção de gentios fiéis soa como uma condenação aos judeus infiéis. Jesus não encontrou tal fé, não em Israel. Ele buscou a fé, ele ainda procura. O evangelho, assim como a lei, ele chegou primeiro aos judeus, e privilégios trazem grandes responsabilidades. Assim, os últimos, eles tornam-se os primeiros pela sua fé, e os primeiros, muitas vezes, se tornam os últimos devido à sua incredulidade. O nosso Senhor encontrou algo em comum na fé desse homem, que contrasta bastante com a fé que ele já havia observado em outros. A expectativa do centurião de obediência instantânea
a sua ordem, mas capacitou a acreditar que Jesus tinha poder e autoridade semelhantes em relação à doença. A demanda primária do cristianismo é a fé. Ela está presente na exigência de nosso Senhor. A fé, ela está em todos aqueles quem Ele curou. A primeira exigência do cristianismo pode parecer ser o amor. É apenas o amor, porque o amor carrega e consagra a fé. A força e a felicidade da vida cristã vem de acreditar e obedecer a palavra que o Jesus vivo fala. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. A fé, então, ela é um poder real, prático, na conduta humana comum. Nós confiamos em nossos sentidos, embora muitas vezes eles nos enganem. Os milagres de Cristo não foram tanto convicções para os incrédulos, mas confirmações para os que creem. Se acreditarmos em Cristo por outros motivos, então seus milagres servirão para estabelecer e instruir a nossa fé. A fé, ela é extremamente difícil de explicar, de definir, em parte porque tem um lado intelectual e um lado moral. É, num certo sentido, a compreensão mental de uma proposição e a aceitação sincera de uma relação. É crença e é confiança. Essencialmente, é o ato e a expressão da dependência da alma. A fé não é difícil de reconhecer em casos particulares. Como quando uma criança ela salta para um pulo no escuro com a garantia de que será segura pelo pai. Não é difícil reconhecer a fé como uma força motriz nas nossas relações comuns e cotidianas. Sabemos bem como a nossa vida cotidiana se baseia em confiança mútua. E, no entanto, a fé, que tem relação com a nossa salvação eterna, deve ter um fundamento, deve ter uma razão. De uma forma ou de outra, a fé salvadora é a confiança na pessoa viva, redentora e santificadora do Senhor Jesus Cristo. A nossa base adequada de fé é o próprio Jesus. Respondendo à oração da fé, Cristo pode ter o prazer de dizer: olha, seja feito contigo como queres. Ele pode dizer: teus pecados estão perdoados. Mais de uma vez, uma fé pequena e fraca, ela veio a Cristo e em sua presença tornou-se mais forte. Ganhou uma bênção e na alegria da bênção cresceu com mais poder. Use bem a pouca fé que você tem e no uso dela você verá ela aumentar de tamanho. Quando nós fazemos isso, nós despertamos também fé nos outros quando nós a colocamos em prática. Raramente nós reconhecemos como deveríamos o poder que existe na fé para vivificar a fé dos outros. O mundo ainda tem esperança de ser salvo, não pelos homens da ciência, mas pelos homens de fé. No Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15, a gente vê uma outra história fantástica deste capítulo, desse texto. Que é quando Jesus chega à casa de Pedro, ele viu que a sogra dele estava de cama, acamada, com febre. Jesus tocou em sua mão, a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. O grande sermão foi pregado, as curas pelo caminho foram realizadas e finalmente Jesus voltou para casa para passar a noite com um de seus amigos, descansar. Mas mesmo agora o seu ministério não pode cessar. Onde quer que ele vá, ele vê a necessidade humana e sempre que ele vê a necessidade humana, ele está pronto para exercer o seu poder e ajudar. Pedro é um dos melhores amigos de Jesus, um dos seus discípulos recém-escolhidos. Mesmo assim, um parente próximo de Pedro está gravemente doente. O serviço de Cristo, às vezes, não nos protege contra a invasão de problemas. As famílias cristãs, elas não escapam à epidemia que traz angústia aos lares dos descrentes. Jesus não é como João Batista morando sozinho no deserto, ele mora com seus amigos, ele adora a vida doméstica.
Os seus hábitos na terra nos mostram que ele está igualmente pronto para ser encontrado na família. A família é a unidade social. A sociedade estará desunida a menos que a família seja consagrada pela presença de Cristo. Pensemos sempre nele como mais um à nossa mesa, partilhando de nossa vida diária. A presença de Cristo, ela traz saúde, meu querido, minha querida. Ele não foi convidado à casa de Pedro com o propósito de curar a doente. Pedro não sabia nada sobre o problema, estava chegando provavelmente junto com Jesus. A febre, como de costume, ela acontece em climas tropicais, pode ter tomado conta da pobre mulher sem aviso prévio pelas mais variadas razões possíveis. Cristo estava ali para tomar refrigério, descansar um pouco, mas onde Cristo está presente, Ele está pronto para ajudar. Ele viu, Ele tocou, Ele curou. De acordo com Marcos, alguns contaram a Jesus sobre a condição angustiante da mãe de sua anfitriã. Marcos 1,30. Então Jesus foi vê-la pessoalmente. Ele não deixa de observar o sofrimento. Ele vê e ele é capaz de ajudar. A mulher doente agora está perfeitamente curada, livre do sofrimento que acompanha a febre. Sentindo-se bem, ela imediatamente inicia seu trabalho diário. Claramente ela é uma mulher muito sensata. Vale a pena curar uma pessoa tão prática. O fim da salvação é o serviço, gente. Cada um pode servir melhor a Cristo de acordo com suas próprias capacidades. A graça de Cristo não é para nos elevar acima dos deveres mais simples, mas para nos preparar para exercê-los com excelência. A febre tomou posse, mas ao toque de Jesus, ela fugiu. O toque daquela mão insinuou a ternura de um coração que se emociona com a dor das nossas enfermidades. Também evidenciou a divindade daquele que tem poder. A cura foi tão repentina quanto o toque. Não houve intervalo. Jesus curou a mãe da esposa de Pedro no sábado. Pois é lícito fazer o bem no sábado, mas os judeus não traziam seus enfermos até depois do pôr do sol, quando terminava o sábado segundo a lei. Estas obras denotavam o Messias. Elas foram realizadas em cumprimento da profecia. A citação de Isaías 53:4 evidencia isso. Mas as palavras do profeta também se referem à expiação pelo pecado, pois assim são aplicadas em outros lugares. Os milagres foram realizados em antecipação à expiação. Entenda, a doença é uma consequência do pecado. A remoção da consequência era uma promessa de que o operador de milagres removeria a causa. Segundo o mesmo princípio de antecipação, os cristãos do Antigo Testamento foram salvos pela morte de Cristo. Meus queridos, os milagres de Jesus, juntamente com a simpatia, o amor, a compaixão de toda a sua vida, devem ser vistos como pertencentes a um quadro maior, como pertencentes à sua grande obra de expiação, que, portanto, só foi concluída na cruz. Assim, ao operar seus milagres, Jesus, às vezes, talvez sempre, gemeu em espírito e ficou perturbado. Ambos os tipos de suportar as nossas doenças eram requisitos para o nosso grande sumo sacerdote. Se o centurião romano, com tão pouca exposição à fé judaica, foi capaz de reconhecer a autoridade divina de Jesus e confiar plenamente nele, quanto mais deveríamos nós, que temos o benefício de conhecer toda a história do Evangelho. Como que a gente pode não acreditar no poder de Cristo? Quando até mesmo a cura à distância foi possível pela sua simples palavra, demonstrando a onipotência e a onipresença do Senhor. Vamos orar? Depois que a gente orar, eu estou encerrando mais um episódio.
tá bom? A gente volta. Mateus capítulo 8, parte 3, vai até a parte 4 desse capítulo, se Deus quiser. Vamos orar comigo? Pra gente encerrar, convida Jesus para estar aí do seu ladinho. Senhor Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, nós reconhecemos a Tua majestade, a Tua misericórdia. Assim como o centurião, nós nos humilhamos diante de Ti, conscientes de nossa indignidade, mas confiantes na Tua graça. Que a nossa fé seja fortalecida pela Tua palavra e que possamos sempre lembrar que onde quer que estejamos, Tu estás presente para nos curar e nos salvar. Amém, amém, amém.